Quando o Joe Burrow chegou na NFL, a galera viu nele um possível novo rosto da NFL. O Patrick Mahomes é o rosto da NFL há um bom tempo, é o melhor jogador da liga, é o cara mais midiático, é a grande estrela, né? É de fato a menina dos olhos da NFL. Só que o Joe Burrow, ele chegou com o potencial de até desbancar o Patrick Mahomes, porque lá no college, lá em LSU, o Burrow foi um espetáculo, né? Vencedor, números inacreditáveis, recordes absurdos, e o estilo de jogo do Joe Burrow, a personalidade dele, era e é muito cativante. É um cara decisivo, é aquele quarterback classudo, sabe? Com a presença muito forte no pocket, que toma ótimas decisões, que não sente a pressão. Cara frio, cara que nos momentos de maior pressão, de terceira descida, de final de jogo, é onde ele cresce. E aí, com esse cara, com essa personalidade, com esse estilo de jogo chegando na NFL, a galera realmente enxergou nele o futuro da liga. Só que logo de cara a gente viu que o caminho para ele se tornar esse rosto da liga não seria nada fácil, né? Muito por conta das suas lesões, das suas inúmeras lesões. Hoje eu quero contar um pouquinho da história do Joe Burrow, um cara que teve uma ascensão absurda no college, chegou na NFL com uma expectativa gigantesca, né? Em pouco tempo chegou no Super Bowl, quase foi campeão, só que hoje é um jogador que muitos estão começando a desistir, e não pela parte técnica, mas pela parte física, pelo fato dele não conseguir ficar saudável. Vamos conhecer um pouquinho da história do Joe Burrow e vamos dar uma passadinha por cada uma das lesões que ele sofreu desde que ele chegou na liga, lesões essas que estão fazendo muitos duvidarem, né, se o Burrow um dia vai conseguir atingir o potencial gigantesco que ele sempre teve. Meu nome é Luiz Fernando, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixa aí nos comentários se você ainda acredita no Joe Burrow, e vamos agora falar um pouquinho sobre o quarterback de Cincinnati. Joe Burrow nasceu em dezembro de 1996, lá em Ames, Iowa. Na faculdade, lá em LSU, ele teve performances que chamaram a atenção de todo mundo. Vamos dar uma olhadinha nos números dele. Ele jogou em LSU em 2018 e em 2019. Nesses 2 anos, ele teve 945 passes tentados e 650 completos, uma taxa de conversão absurda. Foram 8.852 jardas, 78 touchdowns e apenas 11 interceptações. E no seu último ano no college, numa final sensacional contra Clemson, que tinha, né, um dos melhores prospectos dos últimos anos na posição de quarterback, que era o Trevor Lawrence, que é outro que também longe de atingir o potencial dele, só que diferente do Burrow, o Trevor Lawrence não atingiu ainda o seu potencial máximo por problemas técnicos mesmo. Ele não tá jogando, ele não vem jogando nem perto do que era esperado. No caso do Burrow, não, ele até jogou o que era esperado, só que, né, jogou em termos de qualidade, mas não em quantidade, né? O problema do Trevor Lawrence é qualidade, o do Joe Burrow é quantidade de jogos. Mas enfim, nessa final contra Clemson de Trevor Lawrence, o Joe Burrow se tornou campeão do futebol americano universitário, com um time que era espetacular, né? Ele, Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, era um time surreal de bom. Mas ele era o grande astro, era o comandante, era o cara que todo mundo olhava quando estava em campo. E aí, com esse sucesso colossal no college, Joe Burrow foi pro draft, ele foi o vencedor do prêmio Heisman de melhor jogador de futebol americano universitário, e foi escolhido na primeira escolha geral no draft de 2020 pelo Cincinnati Bengals, que estava desesperado por um quarterback. Na sua primeira temporada, as expectativas obviamente eram altíssimas, só que logo no seu ano de calouro veio o primeiro golpe. Em 22 de novembro de 2020, enfrentando o Washington, Burrow sofreu sua primeira lesão na NFL. Ele teve ruptura de ACL, MCL, PCL, todos de grau 3, e ainda teve uma lesão de menisco
no joelho esquerdo. Essa lesão, infelizmente, encerrou a sua temporada de calouro. Ele ficou fora dos últimos 6 jogos da temporada de 2020 e a galera ali já começou a se questionar, pô, será que o Burrow não vai conseguir atingir o potencial? Será que ele vai se tornar o que todo mundo espera? Porque ainda estava muito fresco na memória das pessoas a aposentadoria precoce do Andrew Luck. O Andrew Luck, ele chegou na NFL com uma expectativa até maior do que a do Burrow. O Andrew Luck ele era visto como o melhor prospecto na posição de quarterback desde Peyton Manning. Então ele chegou com uma expectativa lá em cima, foi draftado pelo Colts. Quando esteve saudável, o Andrew Luck jogou muita bola, só que ele esteve saudável poucas vezes. Ele ficava muito pouco tempo sem se machucar. Até que chegou o momento onde ele se cansou das inúmeras lesões e decidiu se aposentar de forma extremamente prematura. E aí, por conta dessa lembrança do Andrew Luck, de como a carreira dele durou muito menos do que era esperado, a galera já nessa primeira lesão do Burrow começou a questionar, pô, será que ele vai ser um Andrew Luck 2.0? Será? E vou te falar, cara, a partir da sua primeira lesão, infelizmente ele não parou mais de se machucar. Algumas lesões pouco graves, outras muito graves, mas todas tiveram impacto e vem tendo um impacto muito grande na sua carreira. Por exemplo, em dezembro de 2021, o Burrow deslocou o dedo da mão direita durante um sec contra o Chargers. Foi uma lesão dolorosa, ele teve que usar proteção durante os outros jogos, só que ele continuou jogando, mesmo com a mão toda ferrada. Em janeiro de 2022, ali na reta final da temporada regular, ele acabou sofrendo uma distensão de grau 1 no joelho, uma lesão complicada que acabou tirando ele de alguns joguinhos ali na reta final. Mas ele se recuperou, foi pro playoff, conseguiu levar o Bengals pro Super Bowl, disputou o título contra o Los Angeles Rams, que jogava em casa, foi um Super Bowl incrível, teve aquele show icônico de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, foi um Kendrick Lamar, foi um Super Bowl maravilhoso, que terminou com vitória do Rams e terminou também com mais uma lesão do Burrow. Durante o jogo, ele teve uma entorse de MCL, de grau 2. Ele não saiu do jogo, quis permanecer em campo, mostrando uma puta de uma garra. Não foi o suficiente, o time perdeu e ele teve que encarar mais uma recuperação. No ano seguinte, em 2023, as lesões começaram cedo, começaram antes da temporada. Num treino ali de pré-temporada, ele sofreu uma distensão de panturrilha. Ele acabou ali jogando num sacrifício, só que em novembro ele sofreu mais uma lesão, dessa vez uma lesão no punho, um rompimento do ligamento escafolunar, e aí ele não teve jeito, ele teve que passar por cirurgia, e aí essa lesão no punho de fato pôs fim na temporada dele, que vinha sendo bem prejudicada por conta da panturrilha. Só que aí veio 2024. Em 2024, o Burrow magicamente conseguiu ficar saudável, conseguiu ficar sem lesões, teve uma temporada sensacional, os melhores números da carreira dele. Ele jogou todos os 17 jogos na temporada regular, teve 4.918 jardas, 43 touchdowns, e acima de 70% de aproveitamento, cara. O Burrow teve uma temporada absurda. Só que pelo fato do time dele, o Bengals ser um time completamente desequilibrado, acabou que mesmo ele colocando esses números inacreditáveis, o time não foi pro playoff. Mas pelo menos ele deu um sinal de que, ele consegue ficar saudável. Dá pra acreditar nele ainda. Só que aí veio essa temporada, veio 2025... e já na segunda semana, no segundo jogo da temporada, ele se machucou de novo. Enfrentando o Jacksonville Jaguars, ele acabou sofrendo uma lesão muito grave no dedão no pé. Teve ligamento rompido, foi uma lesão muito feia, que precisou de cirurgia. E a expectativa é de que ele fique fora de pelo menos 3 meses. O que basicamente encerra a temporada dele e do Bengals, que sem o Burrow não tem a mínima chance de chegar na pós-temporada. E aí é muito complicado, porque quando você olha pro jogador Burrow, quando você olha pra ele em campo, você realmente vê um cara que,
mano, pode rivalizar com o Patrick Mahomes. É o único quarterback que eu olho e falo, pô, mano, esse cara, se alguém me falar, pô, eu acho o Burrow melhor do que o Mahomes, eu discordo, eu acho o Mahomes melhor, mas é uma opinião que eu não acho maluquice, porque o Burrow, ele é muito bom, ele é muito talentoso. Inclusive, é um cara que já venceu o Patrick Mahomes em pós-temporada, né? Coisa que pouquíssimos quarterbacks conseguiram na história, né? Então, é um jogador incrível, um talento tal. Só que, mano, é difícil, cara. É muito difícil você seguir otimista com o Burrow. Porque se tem uma qualidade que é muito valiosa no esporte de alto rendimento, é a disponibilidade. Disponibilidade é uma qualidade muito importante. E, infelizmente, dentre todas as qualidades que o Burrow tem, inteligência, poder de decisão, né, clutch, cara frio, talento absurdo. Dentre todas essas qualidades que ele tem, disponibilidade é uma que ele de fato não tem. E aí a gente fica pensando, né? E se o Burrow não se machucasse tanto? E se o Burrow não tivesse todas essas lesões? Será que ele já não teria sido MVP? Será que ele já não teria sido campeão? Ele poderia ter sido campeão. Bengals, depois ali de ter ido pro Super Bowl, tinha condições de chegar de novo lá. Só que as lesões nunca permitiram que isso voltasse a acontecer. Claro, a diretoria do Bengals também negligenciou muita coisa, né? Nunca deram uma linha ofensiva de fato elite pro Joe Burrow, o que com certeza tem influência nas lesões, porque se ele tivesse uma linha ofensiva melhor, ele não tomaria tanta pancada, o que automaticamente diminuiria os riscos de lesões. Só que como a linha ofensiva do Bengals há muitos anos é uma folha de papel, é uma folha sulfite que qualquer um rasga, ele acaba sofrendo muita pancada, né? Ele já teve o quê? Umas 2 ou 3 temporadas onde ele foi o quarterback mais sacado da liga. A gente fica pensando, pô, se ele tivesse uma linha ofensiva melhor, se ele não se machucasse tanto, o que poderia ser do Burrow? E hoje a gente tem uma outra questão, que é até quando o Burrow vai aguentar esse processo de começar a temporada, se machucar, ficar meses fora, voltar e repetir. Será que ele vai aguentar isso por mais 10 anos? Ou será que, assim como o Andrew Luck, o Burrow vai acabar cansando? É uma pergunta que tá na cabeça de todo mundo. Eu, particularmente, torço muito para que o Burrow permaneça resiliente, permaneça, né, com vontade, com ânimo de jogar. Torço muito também para que o Bengals dê para ele uma linha ofensiva melhor, porque ele é um talento muito grande, cara. Assim, é um quarterback que eu sou fã, eu gosto demais do estilo do Burrow. Esse quarterback mais clássico, sabe? Gosto muito. E é um cara com potencial muito grande. É um potencial muito grande que, infelizmente, vem sendo muito podado por conta dessas questões físicas. Mas eu torço para que um dia os astros se alinhem e permitam que o Burrow fique pelo menos umas 3 temporadas seguidas sem lesões. Porque é um cara muito bom, mano. E faz bem ter o Burrow na liga. A rivalidade dele com o Mahomes, com o Kansas City Chiefs, é uma rivalidade que movimenta a NFL. Infelizmente, é uma rivalidade que nos últimos anos ela não vem acontecendo porque o Burrow nunca joga. É torcer para que ele volte bem dessa cirurgia no pé, torcer para que ele, na próxima temporada, consiga ficar saudável e... é torcer, porque é um cara muito bom. Amo ver ele jogar, mas a cada ano a gente vem tendo menos oportunidades de ver ele jogar, né? É uma pena. Enfim, cara, se gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro, porque aí você garante 10% de desconto nas suas compras. Então, não se esqueça, cupomzinho SWISH10, vai lá. E tamo junto, minha gente. Obrigado mesmo pela audiência, grande abraço, um beijo no coração de vocês e tchau.